Uber volta na CPI e é desmascarada. Meu nome é Marlon, sou vereador aqui na cidade de São Paulo, eleito pela classe dos motoristas de aplicativo. E hoje a Uber voltou na CPI, onde eu pude realmente tirar a máscara da Uber. O senhor Ricardo, que era o depoente da Uber, ficou até gaguejando, não sabia o que falar. Os advogados da Uber começaram tudo a abrir seus notebooks, mandar em mensagem, e-mail, ficaram em pânico. Tudo porque eu revelei quem realmente a Uber é. E para começar, a Uber voltou, com o mesmo depoente da outra vez, com a mesma liminar de tendo o direito de mentir. É incrível como os juízes colaboram para esse tipo de coisa. A Uber vem nessa casa e não quer ter o compromisso com a verdade. Mas eu deixei bem claro isso na CPI. A gente chama de notas taquigráficas, porque isso depois é para relatórios e tudo mais. Ficou bem claro que ela não está comprometida em dizer a verdade. Mas vamos lá, pegadinha do malandro hoje com a Uber. Dessa vez a gente tá colocando pegadinha de malandro na Uber. Foi na questão do que tipo de empresa a Uber é? A Uber se vende como uma empresa de tecnologia, mas muitos acham que na verdade é uma empresa de transporte. Até já pergunto para você, comenta aqui embaixo, o que você acha que a Uber é? Ela é uma empresa de transporte ou é uma empresa de tecnologia? Deixa no comentário, eu também lancei essa enquete lá no meu Telegram. Então aqui na descrição do vídeo tem um link do Telegram, você pode entrar lá no Telegram e votar na enquete, se a Uber é uma empresa de transporte ou uma empresa de tecnologia. E categorizar ela como uma empresa de transporte muda todo o jogo para combater os abusos que ela faz com motoristas de aplicativo. E abusos aqui estamos falando de exigência de taxas de cancelamento, taxas de aceitação, estamos falando de banimentos, estamos falando das taxas de valores que a Uber fica das corridas, estamos falando de o motorista não poder se autoprecificar, da Uber colocar um preço para o nosso serviço. Se é autônomo, deveria a gente poder se precificar. Outro abuso é a Uber não mostrar o destino exato das corridas. Todas essas exigências, na verdade, se configuram como uma empresa de transporte, mas a Uber se vende como uma empresa de tecnologia. E foi aí que eu peguei ela no pulo do gato. O que eu fiz? Eu perguntei lá pro senhor Ricardo o que a Uber é. Às vezes eu faço umas perguntas meio básicas assim, né? Tem gente que até me critica aqui nos comentários, falando, as perguntas que o Marlon parece que ele nunca foi motorista de aplicativo. Gente, eu tenho que fazer pergunta básica na CPI. Por quê? Porque meus colegas vereadores, os juízes, os desembargadores, eles não sabem o básico da Uber. A gente que é motorista, a gente sabe, mas eu preciso fazer essas perguntas básicas para constar nos relatórios. E aí eles também ficam sabendo dessas coisas básicas. E aí eu perguntei para a Uber, que tipo de empresa a Uber é? Aí ele explicou, a empresa de tecnologia, blá 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 blá. E aí eu fiz o que eles não esperavam. Acredite se quiser, a gente conseguiu puxar no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, onde você registra a sua marca. E estava lá um pedido de registro da marca Uber, pela Uber, onde a Uber dizia no registro de marcas que ela era uma empresa de transporte. E aí eu questionei. Falei, olha, você está me dizendo que a Uber é uma empresa de tecnologia, mas aqui, quando você tentou registrar a marca Uber no Brasil, você disse que você é uma empresa de transporte. Afinal, o que você é? É uma empresa de transporte ou é uma empresa de tecnologia? E aí o cara já ficou engasgado, já não sabia o que falar, já consultou o advogado. Os advogados lá atrás começaram a abrir os seus laptops, notebooks, fazer ligações. Mano, deu um desespero que eu percebi, agora a casa caiu para eles. E o resto do depoimento ali na CPI, vocês vão ver agora no final desse vídeo aqui, essa parte toda, mas foi questionando justamente esses abusos que os aplicativos fazem e configurando isso, né, como uma empresa de transporte e não como uma empresa de tecnologia. Vou fazer um parênteses aqui, por exemplo, o Mercado Livre, uma empresa, no meu entender, de tecnologia, né, conecta compradores a vendedores. Lá existe uma taxa fixa, por exemplo, quando eu vou vender um produto. Na Uber já não existe uma taxa fixa, você varia, não existe relação de parceria com uma taxa que varia. Uma taxa que varia é característica de uma empresa de transporte, não de tecnologia. A Uber banir motoristas por nota baixa, por exemplo, é uma característica de uma empresa de transporte, não de tecnologia. O Mercado Livre, por exemplo, permite que um vendedor com nota baixa, coloque seus produtos lá, a nota dele está lá embaixo. O comprador que vê a nota lá decide se vai comprar daquele cara ou não. E isso é um comportamento de uma empresa de tecnologia. Agora, ela banir motoristas por nota baixa, por taxa de cancelamento, por taxa de aceitação, isso não pode. Isso é
configuração de uma empresa de transporte. E um ponto interessante é que em alguns lugares do mundo, a Uber também foi definida como uma empresa de transporte. E nesses lugares do mundo que foi definido como uma empresa de transporte, ela teve que dar direitos para os trabalhadores motoristas. Então aqui no Brasil a Uber tem duas opções. Ou ela trabalha realmente como uma empresa de tecnologia e dá autonomia para os motoristas sem fazer esses abusos, ou ela admite que é uma empresa de transporte e aí paga direitos trabalhistas. E aqui talvez a gente não está falando de assinar carteira, de ser CLT ou ser autônomo. A gente está falando talvez até de um possível terceiro cenário, um cenário intermediário, onde não tem que assinar carteira, não tem que cumprir horário, mas ganha direito trabalhista, como já foi feito e também em outros lugares do mundo. E vocês, o que vocês preferem? Deixa aqui embaixo o que você prefere. Autônomo, CLT carteira assinada, um modelo intermediário. Aproveita que você está aqui embaixo, já deixa o gostei aqui embaixo no vídeo, verifique a sua inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E fique agora com a minha sessão de perguntas para a Uber na CPI. Vejo você no próximo vídeo. Valeu! Seja bem-vindo de volta aqui. Obrigado, Marlon. Então vou dispensar aquelas perguntas iniciais sobre quem é você, o que você faz. E eu vou direto a alguns pontos. Pode ser assim? Por favor. Perfeito. Pode parecer uma pergunta meio básica, mas qual é o serviço prestado pela Uber? A Uber é uma plataforma de tecnologia e ela oferece uma tecnologia para integrar demanda e oferta por serviços de transporte. Então, ela oferece aos motoristas que a contratam acesso à demanda de oferta por transportes, para eles proverem. Perfeito, verdade. É o que vocês afirmam todo momento, inclusive fazem questão de colocar isso nos termos e condições que firmam com o motorista. Não sei se tem no telão aí, mas diz ali, né, no item 1.2 lá do termo que tem com o motorista, diz: nós somos uma empresa que fornece serviço de tecnologia e, portanto, desenvolve, licencia e atualiza programas de computador, entre outras atividades. Nós não prestamos serviço de transporte, nem operamos como agentes para o transporte de passageiros. É isso mesmo? Perfeito. Entendi. Também eu percebi que ali no site de vocês tem uma informação bem similar. A Uber não é uma empresa de transporte. A Uber é uma empresa de tecnologia que opera uma plataforma de mobilidade. Nós desenvolvemos um aplicativo que conecta motoristas, parceiros a usuários que desejam se movimentar pelas cidades. É isso mesmo? É isso. Perfeito. Agora vem a próxima imagem aí, por favor. Eu estou com o registro da Uber no INPI, e aí o que me chamou muita atenção nesse registro foi que a classificação diz como transporte, embalagem e armazenagem de produtos, organização de viagens. Gostaria que você me explicasse o seguinte: por que quando vocês foram realizar o pedido de registro da marca do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, vocês fizeram o pedido de registro de marca como empresa de transporte? Vereador, eu vou pedir para verificar isso, mas a Uber não é uma empresa de transporte, como consta de todas as nossas comunicações, todos os nossos contratos. Isso é bastante claro, a gente é uma empresa de tecnologia. Inclusive, o nome da empresa é Uber Tecnologia do Brasil, e esse fato é bem demarcado. A marca Uber no INPI ela foi indeferida. Parece que tem uma outra empresa registrada antes com as mesmas letras. Não vou dizer o nome da marca aqui, mas com um complemento, um complemento anterior à palavra Uber. E aí parece que ele foi indeferido, o pedido de registro no INPI, pelo que a gente entendeu. Aí a Uber entrou com um recurso. Para ter a marca deferida no INPI. E aí nesse recurso coloca bem assim, ó, prestação de serviços de transporte de passageiros e reserva para serviços de transporte de passageiros, organização de viagens. Inclusive, ele diz ali, né, primeiramente, a recorrente vem requerer a restrição de seus serviços, passando a designar, dessa forma como eu falei. Ainda algum advogado da Uber colocou isso. Os produtos que a hora recorrente visa proteger são prestação de serviço de transporte de passageiros e reserva para serviço de transporte de passageiros, transporte de passageiros, organização de viagens. Queria entender um pouquinho melhor, porque tem uma reafirmação através de um recurso, onde a Uber se diz transporte de passageiros, uma empresa de transporte. Como eu disse, vereador,
no nosso site, nos nossos contratos, nós somos uma empresa de tecnologia, não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Eu pedi para verificar esse contexto no campo da propriedade intelectual acerca dessa questão e a gente pode encaminhar depois o contexto específico para Vossa Excelência, para a comissão. No meu entendimento, quando convém para se proteger da concorrência e garantir espaço no mercado, vocês tiram toda a roupagem possivelmente fictícia e se apresentam como verdadeiramente são e como já foi reconhecido, inclusive, em outros lugares do mundo, né, como uma empresa de transporte. Sei que vocês têm uma autorização judicial para, vou usar o termo aqui, para mentir, se vocês quiserem, podem, mas acho que aqui a gente tem prova onde a Uber diz, você diz, em sites diz, em termos diz, que é uma empresa de tecnologia, mas quando vocês querem realmente proteger de outras formas, vocês se dizem como uma empresa de transporte. Acredito que essa dualidade é um dos objetivos que a gente tem que resolver aqui nessa CPI. Quer falar alguma coisa? Não. Perfeito. Seguindo com as perguntas, então. Onde deve ser pago o ISS? De acordo com a legislação brasileira, o ISS é pago a depender da atividade exercida pela empresa, mas no caso de uma empresa como a Uber, na sede de onde a empresa está localizada. Certo. Ou seja, no domicílio do prestador. Então, agora vocês estão lá em Osasco, né? Então, vocês entendem que, segundo as leis que você citou, enfim, que tem que pagar lá, perfeito? Só me explica o seguinte, por que vocês optaram por pagar imposto em Osasco, já que vocês registram no INPI como empresa de transporte e o serviço é prestado em São Paulo? Porque se você diz que você é uma empresa de transporte e você está prestando o serviço em São Paulo de transporte, então o ISS deveria ser recolhido aqui e não lá. E aí eu não tô acusando a Uber de ser uma empresa de transporte, eu estou usando as próprias palavras de vocês, né, num recurso, num órgão oficial de registro de marca sobre serviço de transporte. Eu queria entender isso. A Uber não é uma empresa de transporte, a Uber é uma empresa de tecnologia e ela paga, inclusive, na IN específica, IN não, mas no CNAE específico do ISS, pela intermediação de tecnologia do serviço que ela presta, ela paga ISS assim, desde que está no Brasil. Então, nós sempre pagamos. Durante muitos anos, quando a nossa sede era aqui na cidade de São Paulo, a gente pagava o ISS por intermediação de tecnologia aqui no município de São Paulo. Quando a nossa sede mudou para o município de Osasco, para cumprir a legislação, o nosso ISS passou a ser pago lá. O contexto específico a gente endereçou aqui na sua pergunta anterior. Vamos verificar especificamente esse contexto de uma discussão de propriedade intelectual, mas a Uber não é uma empresa de transporte, é uma empresa de tecnologia. O que a gente faz é a intermediação. Quem presta propriamente serviço de transporte é o motorista. Pois é que vocês, a Uber, tentou registrar a marca no NPI, apresentou uma defesa e se diz como empresa de transporte. Então, aqui eu acho que vocês se condenaram como uma empresa de transporte. E se vocês são uma empresa de transporte e estão executando transporte em São Paulo, o entendimento, o caro nobre colega Dilson, né? Se eles estão se identificando como uma empresa de transporte e estão executando transporte na cidade de São Paulo, tem que recolher ISS na cidade de São Paulo. Se fizer transporte em Guarulhos, pagaria o ISS em Guarulhos, porque eles estão se identificando como uma empresa de transporte. É um ponto que a gente tem que tentar entender aqui, porque que vocês mesmos estão dizendo que são uma empresa de transporte quando convém de uma maneira e quando convém de outra maneira se dizem como uma empresa de tecnologia. Só para fins de registro da sessão e das notas, vereador, queria deixar claro que nós não somos uma empresa de transporte, não estamos nos colocando como uma empresa de transporte. Eu entendo que pela sua formulação esse é o entendimento de Vossa Excelência, mas estou deixando claro que esse não é o nosso entendimento. Perfeito. Lembrando também que você tem uma licença para não falar a verdade, uma licença
uma liminar para não falar a verdade. Então, de verdade, se você não tivesse essa licença, eu poderia até acreditar na sua palavra, mas como você tem uma liminar para não ter o direito de não falar a verdade, eu não consigo levar isso como verdadeiro. Doutor, pode ficar à vontade e orientar o seu cliente. Me permita, nobre vereador Marco. Claro, com certeza. Não, o habeas corpus é uma proteção para vir aqui, mas eu estou com toda a minha disposição para colaborar e não estou faltando com a verdade, não faltaria com a verdade. Se eu não pudesse dar uma determinada resposta, não daria. São regimes jurídicos diferentes, a gente está verificando especificamente esse contexto para depois fornecer uma resposta, mas para que não fique claro, não fique dúvida, margem de dúvida, vou reafirmar novamente, a Uber não é uma empresa de transporte, o serviço que a gente oferece é um serviço de tecnologia, como bem constou dos documentos que Vossa Excelência apresentou no começo da sua inquirição. Perfeito. E também como foi apresentado por próprio vocês mesmo no registro de marca do NPI como uma empresa de transporte. Só uma parte, Claro. vereador Marco. Sr. Ricardo Leite Ribeiro, é mais ou menos assim. Olha a massa, o número. Qual o número hoje de carros rodando na cidade de São Paulo? Presidente, eu acredito que eu trouxe esse número da outra Da vez. outra vez, certo. Eu tenho ele aqui novamente. Tá. A gente tem motoristas ativos, e esse número que eu tenho é de outubro do ano passado, 155 mil no município de São Paulo. Muito bem. Então, dentro das questões aí colocadas, do nobre querido vereador Marlon, que conhece muito dessa área, muito mesmo, o uso do viário dos senhores, eu acho que é um dos maiores na América Latina que se usa, São Paulo. E aí, é empresa de tecnologia, é uma empresa, não é de transporte, enfim, usa o viário. E aí a matemática que a gente está falando, que também nada contra, os senhores têm que achar onde é melhor ter a sede, não é? Agora, os senhores foram brutais em sair para Osasco. Quantos carros em Osasco circulam hoje de aplicativo? Eu não tenho esse número aqui, vereador, Mais mas ou certamente menos. muito menor. Não, Muito menor. Não tenho esse número aqui, Eu mas acredito que certamente tenha menor. 20 mil, 30 mil em Osasco, carros de aplicativo. Então, é mais ou menos dentro disso. Mas, nobre vereador Marlon, à vontade agora, faça as perguntas. Obrigado, presidente. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. No Código de Comunidade Uber, vocês falam sobre uma necessidade de se manter dentro de uma avaliação média mínima para que possa continuar dentro da plataforma, correto? Você acha justo que uma empresa que se diz ser uma prestadora de serviço de tecnologia exigir uma nota mínima de um autônomo? Tem que botar no telão, por favor, o parágrafo que fala sobre isso. A resolução está baixa aí, né? Mas vamos lá. Cada cidade tem uma avaliação média mínima, pois pode haver diferenças culturais na maneira que as pessoas se avaliarem. Usuários, motoristas, entregadores, parceiros e estabelecimentos que não atingirem a avaliação média mínima da cidade poderão perder no todo ou em parte o acesso à plataforma da Uber. Avisaremos caso sua avaliação esteja se aproximando desse limite e poderemos compartilhar informações úteis para que você possa melhorá-la. Então, reafirmando a pergunta, vocês falam sobre uma necessidade de se manter dentro de uma avaliação média mínima para que se possa continuar dentro da plataforma. Você acha justo uma empresa que se diz ser uma prestadora de serviço de tecnologia exigir uma nota mínima de um autônomo? Vereador, obrigado pela pergunta. A Uber tem um código de conduta da comunidade, ela é uma plataforma, e nessa plataforma usuários ingressam, abaixam o aplicativo, têm acesso a uma oferta de serviços de transportes, motoristas podem se cadastrar em busca de uma demanda por serviço de transporte para oferecer esse serviço. E, sendo uma comunidade dentro dessa plataforma, a gente tem determinados padrões e determinadas regras de comportamento dentro dessa plataforma que são observadas e constam do nosso código de comunidade. Então, determinados comportamentos que sejam abusivos podem levar à exclusão desses usuários, passageiros, ou desses motoristas da plataforma. Então, a avaliação que é feita, seja dos usuários, seja dos motoristas, são feitas pelos próprios membros dessa comunidade, não é feito pelo aplicativo.
Então, são as notas que os usuários dão aos passageiros e são as notas que os passageiros... Desculpe, que os usuários dão aos motoristas e que os motoristas dão aos usuários, que podem levar a uma situação deles saírem da plataforma. E isso vale dos dois lados. Comportamentos de usuários abusivos também podem ensejar exclusão permanente deles da nossa comunidade. A grande questão é como uma empresa de tecnologia coloca um quesito de controle de avaliações, seja de 2 vias, e exclui operadores, motoristas, por exemplo, que não atingem uma satisfação mínima, né, de dentro da plataforma. A minha questão mais é que, no meu entendimento, e como alegado por vocês na defesa do INPI, parece mais um comportamento de uma empresa de transporte, né? Se eu sou dono de uma transportadora de ônibus, e eu tenho motoristas que não atingem a qualidade, eu poderia mandar embora. Então, me parece mais o comportamento de uma empresa de transporte do que uma empresa de tecnologia. Posso ir para a próxima? Claro. Em diversas oportunidades, tanto no termo quanto no código de comunidade, que você mesmo mencionou, vocês informam o motorista sobre a possibilidade dele ser banido da plataforma, correto? Correto. Perfeito. Isso te parece uma conduta de uma mera prestadora de serviço de tecnologia ou de um aplicativo que opera de fato o transporte? A Uber, sendo um aplicativo, uma plataforma que reúne milhares de pessoas, motoristas oferecendo serviço, usuários buscando serviço, ela precisa prezar por determinados padrões de comportamento e determinadas coisas que não sejam toleradas. Então, a possibilidade de excluir um motorista ou um usuário da plataforma, ela é real se ele violar os nossos termos de uso, se ele cometer fraude, se ele cometer uma conduta de índole criminosa. Todos esses fatos precisam ter consequência para fins de comportamento e de proteção da própria comunidade como um todo. Então, portanto, nesse contexto, no bojo de manter as regras de convivência, deixar claro quais são os comportamentos que não são tolerados, que a gente tem essas previsões no Código de Conduta. E aí, nesse sentido, eu acho muito importante que tenha, para a gente, inclusive, ter meios para garantir uma civilidade dentro dessa plataforma. A questão que eu vejo é se isso é um comportamento de uma empresa de tecnologia ou se isso é um comportamento de uma empresa de transporte. Mas vamos dizer que um determinado usuário se cadastre numa conta e cometa um crime, tente assaltar um motorista. Esse usuário não deve ser banido da plataforma? Ele deve ser preso. Preso e banido da plataforma. Porque tenho certeza que preso ele não vai nem estar na plataforma, né? Não, exato. Mas o ponto a plataforma precisa zelar por esse tipo de situação. E por isso a gente precisa ter um código de conduta para que nos dê, inclusive, autonomia e capacidade jurídica para tomar decisões como essas. Perfeito. Que me parecem ser comportamentos de uma empresa de transporte. Mas eu tenho outra pergunta ainda nessa linha. Partindo desse pressuposto que que o motorista é um autônomo, certo? Eu entendo que ele deveria ou poderia precificar o seu preço, né? E saber, por exemplo, o destino exato de onde ele vai trabalhar. Então, tipo, meu colega Goulart, que está aqui ao meu lado hoje, prestigiando com a sua presença. Se você for, digamos que você é um pintor de parede, e eu falo, e você trabalha para mim, e eu falo, vai lá e pinta aquela parede lá naquele endereço, ou vai lá e pinta aquela parede. Aí você vai me perguntar, onde é que eu tenho que pintar? É mais ou menos isso, né? Uma relação de empregado, uma relação de empregador e de empregado. Agora, se eu falar para você, tem uma oportunidade para você, se você fosse autônomo, eu tenho uma oportunidade para você pintar uma parede. Aí você vai me fazer perguntas ou você simplesmente vai fazer às cegas?
pode usar o microfone. Perguntar, né? Perguntar, né? Claro. Que tipo de pergunta você me faria? Onde é? O que Onde qual é? aparelho? Quanto você vai ganhar? Exatamente. Né? Coisa que a gente não vê nessa relação de trabalho de motorista de aplicativo. Então, a questão é, como fica isso? O motorista não sabe quanto vai ganhar, não sabe o destino exato, não pode precificar o seu serviço. Como vocês verem isso? Isso é um comportamento de uma empresa de tecnologia ou é um comportamento de uma empresa de transporte? Primeiramente, vereador, acho que o aplicativo, ao longo de todos esses anos que ele opera aqui na cidade de São Paulo e no país, ele está em constante aperfeiçoamento e essas dinâmicas têm passado por sucessivos testes e mudanças e aprimoramentos constantes. Agora, isso à parte, especificamente sobre o ponto do preço, há aplicativos que funcionam de formas diferentes, tem uma liberdade de modelo de negócio que os aplicativos determinam, mas a própria regulação da cidade de São Paulo deixa muito claro que é função dos aplicativos determinar o preço. Isso consta da regulação aqui da cidade, desde 2016, isso está bem específico na regulação da qual a gente tem a obrigação de cumprir. Além disso, sobre os outros pontos acerca de valores e os detalhes da oferta, eu sei que os aplicativos podem funcionar com algumas diferenças um do outro, mas a Uber informa o local, talvez não na granularidade como Vossa Excelência está colocando, mas a gente informa para o motorista qual que é o local e os fatores que compõem o preço. E na reunião passada que eu tive aqui, acho que eu me detive bastante explicando isso, eles são determinados, os motoristas têm acesso pelo tempo, a distância, os valores, e tem como fazer cálculo. Inclusive, tem até alguns aplicativos, outros, que fazem contas também sobre esse sistema, para verificar se o tempo e a distância estão de acordo. Estamos falando da Uber. Mas é isso. Oi? Eu gostaria que você falasse pela Uber. Estou falando da Uber. Não, você falou de outros aplicativos, papapá. Não. Tem aplicativos que fazem essa medição para os motoristas. Não estou falando de aplicativos concorrentes da Uber, mas a gente tinha o Reboot, tinha outros aplicativos, por exemplo. Quem define a forma de cobrança das corridas realizadas? A forma de cobrança das corridas realizadas? É isso. Os usuários, se eu entendi corretamente a pergunta, os usuários definem o modelo de pagamento, se ele vai pagar em dinheiro, se ele vai pagar por cartão de crédito. Quem define o preço das corridas, vamos colocar assim. Essa definição acaba sendo feita pelo aplicativo. E isso consta da regulação aqui da cidade de São Paulo. Ela é definida por qual aplicativo? A Uber? No caso, se a viagem for na Uber, sim. Eu estou perguntando para você que é da Uber, né? Então, por isso que você me parece estar esquivando a resposta. Não, de forma alguma. A definição é feita pelo aplicativo do preço da viagem. Então, a Uber define o preço da viagem. O motorista não pode escolher o preço da corrida, nem falar o preço que ele quer cobrar pela corrida. Não, tem uma previsão nos termos e condições, inclusive foi objeto de inquirição de Vossa Excelência. Tenho aqui novamente, pode botar um telão. De Vossa Excelência na reunião passada, em que a linguagem que consta, ela diz o preço sugerido, mas na prática é o aplicativo que define isso. A previsão de definição consta da regulação de São Paulo e os termos e condições, inclusive, estão em constante revisão da nossa parte para ajustar essa linguagem, inclusive. Pois é, isso que eu não estou entendendo muito bem. O termo diz que o motorista pode cobrar o preço da Uber é uma sugestão, mas que o preço pode ser mais alto ou mais baixo, e os motoristas e a Uber vai considerar isso como solicitação de boa fé, mas de alguma forma, por exemplo, o passageiro sabe disso? O passageiro sabe que o motorista pode cobrar um valor diferente da corrida? Acho que o passageiro não sabe, na prática isso não é aplicado, por isso que eu estou deixando claro que o preço acaba sendo definido pela plataforma. Ok, perfeito.
Você pode me explicar um pouquinho sobre a taxa de aceitação e taxa de cancelamento? Posso. São duas taxas diferentes, na verdade. Todo motorista parceiro da Uber, ele recebe chamadas e ele pode aceitar ou não aceitar uma determinada chamada. E aí a gente estaria falando de taxa de aceitação, seria a taxa entre a quantidade de chamadas recebidas e aceitas por ele. Taxa de cancelamento é diferente. Taxa de cancelamento tem a ver com as chamadas que ele recebeu, ele aceitou, aí o usuário foi comunicado que o motorista está em deslocamento a ele, mas por algum motivo ele foi lá e precisou cancelar. Então aí não é uma não aceitação, é um cancelamento propriamente. Perfeito. Existe algum tipo de punição pela taxa de cancelamento ser alta ou pela taxa de aceitação ser baixa, por exemplo? Obrigado pela pergunta, porque me permite deixar isso bem claro. Não existe nenhum tipo de punição sobre a taxa de cancelamento ou sobre a taxa de aceitação dos motoristas. Isso aqui na cidade de São Paulo é claríssimo. Acho que todos que já tiveram uma posição de usuário talvez já tenham passado por algum eventual cancelamento. O motorista tem liberdade para cancelar as viagens, que ele bem entender, e ele tem total liberdade para aceitar ou não aceitar as viagens, conforme lhe for conveniente. Vou citar 2 exemplos, um de cada vez. O motorista, quando ele recusa 3 chamadas seguidas, e até nesse final de semana eu estava fazendo algumas corridas de Uber ali, vivendo na prática ali o que o motorista passa, e eu passei por isso. Ao rejeitar 3 corridas seguidas, o motorista de aplicativo ele é deslocado da sua conta. Isso não é uma forma de punição para ele? Não, não é uma forma de punição. Eu acho que tem uma proteção dentro do próprio aplicativo, mas o que pode levar à necessidade dele ter que logar novamente. Então, mas ele loga novamente no mesmo instante, ele tem acesso, ele pode continuar avaliando, vai continuar recebendo chamadas e fazendo a sua avaliação se deve aceitá-las ou não. Você, na verdade, não pune, né? Você atrapalha a vida dele. Uma vez que ele deslogado, ele está com o carro em movimento, então você atrapalha a vida dele. Ele vai ter que parar o carro, foi o que eu fiz. Parei o carro, coloca e-mail ou número de telefone, recebe um código de confirmação por SMS, fica ali alguns minutinhos sem trabalhar, e aí loga novamente, né? Até ele receber novas propostas de corridas que o motorista pode entender como não sendo vantajoso, certo? Por exemplo, meu caso no final de semana, onde eu percebi que as corridas eram muito longas para pegar passageiro, 12, 15 minutos para chegar até o passageiro, e sendo que a corrida tinha 1 quilômetro. Então não valia a pena. Então a decisão do motorista de optar por não fazer aquilo é frequentemente punida com atrapalhação, né? Então você gera um transtorno. A geração de transtorno não é uma forma, você não entende como uma forma de punição? Vereador, não é da nossa intenção de maneira nenhuma gerar transtorno nem para os nossos usuários nem para os nossos parceiros. Mas é o que acontece. A gente tá em constante aprimoramento e de como é esse funcionamento operacional, e acho que fica um ponto de crítica de Vossa Excelência aqui para a gente verificar, mas não é de nenhuma forma intenção nossa gerar transtorno para os nossos parceiros nem para os nossos usuários. Você disse também que o número de cancelamentos não gera punição, é isso? Não gera punição. No final do ano passado, acho que por volta de outubro, teve bastante motoristas que tiveram suas contas banidas na Uber por conta de cancelamentos. Como você vê isso? São casos distintos. Então, como a gente falou, acho que endereçando uma pergunta anterior de Vossa Excelência, a Uber tem um código de comunidade e dentro desse código de comunidade tem um princípio geral de boa-fé de todos os membros que fazem parte dessa comunidade, sejam eles motoristas, sejam eles usuários, que significa andar de forma genuína, legítima, tomar todas as suas ações baseado num princípio de boa-fé.
determinadas condutas abusivas, em casos extremos, podem configurar abuso de uma determinada ferramenta ou uma situação fraudulenta que pode configurar um caso de banimento por não conduta conforme dentro da plataforma. Esses casos mencionados de Vossa Excelência são casos muito fora da curva. Teve uma determinada quantidade de motoristas que chegou a ser banido, mas eram motoristas que não estavam fazendo viagem. Tem até um caso que ficou famoso na mídia de um motorista que acho que ficava próximo ao Parque do Povo, que em um mês cancelou mais de 10 mil viagens. Significa que teve 10 mil usuários que ele disse que iria até a viagem e ele cancelava. Ele aceitava, cancelava, aceitava, cancelava. Determinados comportamentos, assim, fora da curva, podem configurar uma conduta de abuso. E essa conduta de abuso pode levar. Mas não há nenhuma previsão de punição sobre cancelamento. O motorista pode aceitar uma viagem e precisar cancelar porque teve algum motivo. E tem padrões de normalidade e de naturalidade nesses comportamentos. Comportamentos muito fora dessa curva podem indicar uma conduta fraudulenta e podem indicar um abuso. E esse abuso pode levar a banimento. Já te passou pela cabeça que talvez esse motorista fazia um número excessivo de cancelamento porque ele não tinha o direito de recusar as corridas ou porque ele era punido por rejeitar 3 corridas seguidas? Aí eu faço a pergunta, quem começou com o abuso primeiro? Será o motorista não teve esse comportamento de cancelamento simplesmente porque ele era prejudicado por não ter o direito dele de rejeitar as corridas que a Uber enviava? A gente, quando fez a análise desses casos específicos, nós tratamos de casos muito fora da curva, como eu mencionei. Então, como esse que eu falei, de mais de 10 mil cancelamentos, que dificilmente conseguiam passar por um padrão de razoabilidade diante Você chegaram a se perguntar por que esse motorista fazia tanto cancelamento? Por que ele fazia isso? Isso. Não saberia dizer. Não saberia dizer? Eu posso te dizer. Ele estava querendo escolher uma corrida que fosse vantajosa financeiramente. A maioria e aí ele informava a plataforma que, por questão de segurança, ele estava cancelando 10 mil viagens. É porque, na verdade, ele não tinha o direito de recusar as propostas que eram enviadas para ele, entendeu? Mas ele não precisava aceitar as propostas. Se ele não aceita, ele é punido tendo que sendo deslogado da plataforma, tendo que passar por todo o perrengue de logar de novo, muitas vezes com o carro em movimento. Então, para não passar pelo perrengue de logar de novo, ele pode deixar 10 mil usuários esperando que ele vá chegar até eles e cancelar a viagem. Esse é um comportamento de boa-fé? Acho que quem não começou com a boa-fé primeiro foi o aplicativo, que não dá o direito dele, decente, de autônomo, de não atrapalhar a vida dele. E eu gostaria que, na verdade, as perguntas fossem feitas para você e não para mim. Perdão. O que eu posso ver aqui, meus colegas vereadores, me corrija se eu estiver errado, mas é que existe um controle da empresa sobre os motoristas de aplicativo. Luana aí, que também defende bastante aí os trabalhadores, se puder me corrigir ou não, me diga se eu estou errado, o que te parece, gostaria até de ouvir uma opinião sua. Bom, na verdade, a gente percebe que um sistema que pretende dar autonomia, mas que não dá de fato, gera falhas. Eu entendo o que diz o doutor Ricardo, em termos da boa-fé, mas eu acredito que o problema anterior é que a gente tem um modelo que é vendido como autonomia, vereador Marlon, autonomia. Então, no trabalho autônomo, você, né, estou errada, vereadora Dilson, trabalho autônomo se define o preço, se define o horário, se define as negociações. Mas não me parece ser um trabalho autônomo. Porque se o prestador de serviço não define o preço, o horário, o tipo de serviço... Não sabe aonde vai fazer a corrida. Não sabe aonde vai fazer a corrida. Tem que ter aceitação. Exato. Então, você cria um ambiente em que o motorista vai tentar se defender. Muitas vezes, não vou negar, muitas vezes pode prejudicar o consumidor de serviço. Mas pode prejudicar, não estou dizendo que não prejudica. 10 mil cancelamentos. Mas tem um problema anterior. Qual é a origem? Né? É isso. Exato, tem um problema anterior, que é um meio modelo. Fica no meio do caminho. Né? Então, a gente sabe, quando a gente tem
um trabalho que é, enfim, para uma certa empresa, que tem determinadas regras, como o senhor, que o senhor já me disse numa vez que o senhor é contratado CLT, certo, pela Uber? Certo, vereador. Então, o senhor tem, né, todos, digamos, que os prejuízos e ganhos desse modelo de contratação de trabalho. Um autônomo, vereador Marlon, também tem os prejuízos e ganhos de ter um trabalho autônomo, de ser um empresário sozinho, de oferecer um serviço. Também tem o seu prejuízo e seu ganho. Mas num modelo, mais ou menos, em que o trabalhador, digamos, que pega a pior parte de um e a pior parte de outro, porque é isso que me parece, com todo o respeito, vai gerar todo tipo de distorção. Então, eu acho que isso, mais uma vez, mostra que isso tem que ser repensado, na minha opinião. Tem que ser repensado e pensado exatamente. Claro, no avanço da tecnologia. A tecnologia mudou, as possibilidades mudaram. Né? A gente tem mais possibilidades de conseguir, enfim, viagens rápidas, corridas rápidas, muita gente oferecendo serviço de dirigir. Isso é excelente. Mas o que a gente sabe que tem que ser corrigido é exatamente a falta de autonomia desse profissional, inclusive os ganhos. Aliás, se me permite, vereador Marlon, na sua parte, eu sempre volto a essa pergunta, a esse questionamento. O cálculo da porcentagem. Porque isso é algo que o senhor foi motorista de Uber, eu nunca fui motorista de Uber, eu sou da área de saúde originalmente, mas é algo que me intriga demais. Então, eu tenho um carro, eu vou dar uma corrida para alguém, oferecer uma corrida, aí eu vou pagar para o intermediador com o meu cliente 15% aqui num bairro, aí no outro bairro é 30%, no outro é 27%, no outro... Então, é uma coisa que, para mim, custa muito a entender e... mais uma vez, parece que é sempre em prejuízo ao ganho do que está na ponta. Pois é, ao meu ver, como uma plataforma de tecnologia que, em tese, só conectaria passageiro com o motorista, me soa bem estranho essas formas punitivas ou controles sobre os motoristas de aplicativo. Bom, eu tenho uma última pergunta, tudo bem? Um último questionamento que me aflige muito, de verdade. E aí, completando até a fala da nossa colega querida Luana, nós já vimos na nossa reunião da CPI passada que vocês admitiram, inclusive, isso, que ficam até com 40% da corrida do motorista, certo? As taxas da Uber, somado com o aumento de tudo, combustível, peça dos carros, seguro, etc., e a falta de aumento das tarifas é algo que tem deixado todos os motoristas insatisfeitos. Aí, tirando um pouquinho, eu também sou empresário, tenho meus negócios. Eu vou deixar não como malo vereador, mas como malo empresário. Eu fico muito preocupado com a satisfação dos meus, no jargão dos negócios, dos stakeholders, né? É interessante para vocês manter esse padrão de comportamento e deixando todos os seus parceiros insatisfeitos, porque o motorista só trabalha nessas condições precárias porque precisa levar comida para o seu lar. Não porque está feliz com as condições que a Uber dá. Ele está ali porque, caso do desemprego, né, a falta de opção, que, enfim, não tem opção na vida dele, encontrou um jeito que foi o aplicativo, está naquilo lá para poder levar uma renda para dentro de casa. Mas a pergunta é interessante para a Uber deixar os parceiros insatisfeitos? É uma pergunta real que assim, me aflige muito. Obrigado, vereador. Primeiro, de forma alguma é nossa intenção deixar os parceiros insatisfeitos. A gente trabalha para na verdade, buscar deixar satisfeitos as duas pontas dessa plataforma, tanto os usuários quanto os nossos parceiros. E a gente trabalha muito para melhorar e para reagir sobre todos os pontos de crítica. A plataforma está em constante aperfeiçoamento, melhorando a sua maneira de lidar e com todos esses pontos. Especificamente sobre os ganhos, a gente tem buscado dar mais transparência sobre os ganhos para que os motoristas possam ter melhor previsibilidade desses ganhos. Inclusive, recentemente no nosso site hoje tem uma ferramenta que a gente chama de estimador de ganhos, que o motorista consegue prever, a depender da cidade que ele for dirigir, a depender da quantidade de horas que ele estiver disposto a dirigir, uma média do que tem sido uma expectativa razoável de ganhos que ele possa vir a ter na plataforma. Mas nosso trabalho constante é para
para que todos estejam satisfeitos. A gente passa por um momento difícil, enquanto sociedade, enquanto economia, enquanto país. Estamos nos recuperando de uma pandemia longa que diminuiu muito a quantidade de viagens. Temos sofrido com os picos de aumento de preços de combustíveis, e tudo isso tem impactado muitos parceiros. A Uber tem trabalhado naquilo que ela pode para melhorar essas condições ao máximo, sabendo que vários desses problemas não dependem só da gente, depende de uma discussão maior com toda a sociedade, mas aquilo que nos cabe, a gente está diuturnamente trabalhando para aprimorar as condições de tanto os parceiros quanto as condições de oferta de serviço para os usuários. Então, é que eu pergunto isso porque eu vejo um cenário bem desproporcional. Enquanto a Uber teve um faturamento de 30,6 bilhões nos últimos 3 meses de 2021, os motoristas estão sendo sempre numa condição lamentável só para poder pagar as contas dele e às vezes nem isso. Então, eu realmente fico pensando se realmente a Uber está pensando nessas... se é a intenção da Uber deixar insatisfeito. De repente é uma intenção, não sei. Por isso que a minha pergunta é legítima, porque eu vejo tanta gente satisfeita que eu pergunto, de repente a Uber tem a intenção de deixar insatisfeito. Ou então eles não veem que está insatisfeito. Enfim, é uma questão legítima que eu estou levantando aqui, porque eu de verdade realmente não entendo. Mas, presidente, por hora as minhas perguntas são essas, eu gostaria de passar para os meus colegas aí.